Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cidade Vitória. Nós vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis. Eu gostaria de solicitar aos vereadores Davi Ismael e a vereadora Neuzinha para registrarem suas presenças, para que possamos dar início à reunião da comissão. Vereadora Neuzinha presente, vereador Davi Ismael presente. Declaro aberta a reunião da comissão. Eu gostaria de encaminhar aos membros da comissão para que possamos aprovar a ata da reunião anterior, já que já foi publicada e o nosso tempo está curto. Vereadora Neuzinha, da gente aprovar a ata, né, sem a leitura. A vereadora Neuzinha concorda? Sem a leitura. Vereadora Neuzinha concorda. Aprova, Excelência. Aprovada a ata conforme publicada. Nós vamos dar início à nossa reunião. Correspondências externas recebidas, a comissão não recebeu nenhuma correspondência. As matérias recebidas e distribuídas aos relatores também nós não temos aqui. E vamos diretamente à pauta dos processos, que terão os pareceres apreciados e votados pelos membros da comissão. O primeiro projeto de lei, processo número 13.136. Antes, vereadora Neuzinha, eu gostaria de registrar aqui a presença do Dr. André Luiz Traspadini, advogado, né, graduado pela Universidade Federal do Espírito Santo e integrante da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB do Espírito Santo, e vai fazer uma fala sobre o direito do consumidor no final nos 15 minutos finais da nossa reunião de comissão. Primeiro processo 13.136/2017, projeto de lei 335/2017, autor vereador Leonil, altera a emenda do artigo 1º, incisos 1, 7 e 7 do artigo 2º, acho que está errado isso aqui. A relatora vereadora Neuzinha, que foi pela aprovação. Matéria em discussão. Senhor presidente, Vereadora Neuzinha. Posso fazer? Eu achei muito interessante, porque a lei, para você que nos assiste, para vocês que acompanham aqui, a Lei 9.189, ela dava o registro à comunicação de nascimentos de criança com síndrome de Down. Então, a criança, assim que nasceu, e aquela maternidade detectava que a criança tinha síndrome de Down, já tinha que comunicar ao município. Isso é muito interessante, até mesmo para termos um censo de quantas crianças. E agora, essa alteração do artigo fala do síndrome de Down ou deficiência intelectual. Nós demos pela aprovação da matéria, mas eu gostaria apenas de fazer uma observação no que tange a questão da criança autista, que nós ainda não temos neuropediatra com psiquiatria preparado para este caso. E esse tipo de especialistas não se encontram na maternidade. Na maternidade tem o pediatra, né, que ele ali vai encaminhar, mas ele não vai ter como dar o laudo diagnosticando, dizendo que tem. Então, assim, mas o projeto pela aprovação da matéria não consta aqui autismo, mas a deficiência intelectual. Então, assim, como não está bem especificado, porém, fica aí, eu acredito que vai comunicar à secretaria, né? Assim foi o nosso parecer. E aí eu gostaria de dizer que, ontem, debatendo isso, inclusive com a Associação da Magistratura, nós entendemos que é necessário termos um acompanhamento para as mães de criança com deficiência intelectual e
E isso parece simples, mas a maioria das mães que têm filho com deficiência intelectual se torna mãe solteira, deixando com o psicológico bem abalado. Quando não se torna mãe solteira, são todo o tempo apontada como culpada pelo problema. Então, assim, nós precisamos de avançar nesse debate. Queria parabenizar e dizer, pela defesa do consumidor, que é a nossa matéria, vai causar um custo. Né? Eu acredito que causa um custo. Nós demos pela aprovação da comunicação à secretaria, mas para comunicar vai ter que ter um diagnóstico com um especialista. Muito obrigada. Senhor presidente, após ouvir minha assessora Vandinha, que se faz presente, quero manifestar-me favorável à matéria. Em votação a matéria. Três votos sim, aprovada a matéria. Segunda matéria de pautas, processo número 12.704/2017, projeto de lei 316/2017. Autora, vereadora Neuzinha de Oliveira, da nova redação, artigo 1º da lei 7952, de 12 de junho de 2010. O relator foi o vereador Davi Ismael, que relatou pela aprovação da matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Sim, aprova. Só queria fazer um encaminhamento. Caminhando. Desculpa, vereadora Neuzinha, para encaminhar a matéria. Essa, inclusive, foi uma lei de nossa autoria mesmo, né, que a gente apresentou na época, já era uma lei, mas aí agora a Lei 7.952, de 2010, agora, que institui. Agora, dando essa nova redação, que instituímos o programa, mas quais as escolas que estão aplicando o programa do combate ao bullying? Quais são as escolas? Como isso está sendo feita a fiscalização? E essa proposta, na época, foi apresentada, né? Adolescente estudante da Escola Municipal Heber Lousada, de Zipinote, Jardim da Penha de Vitória, em diálogo com a reportagem A Tribuna. Depois dessa reportagem, a gente, né, afirmou que vinha sofrendo bullying há vários momentos, porque a chamavam de nariz de tucano, o que a deixava chateada e triste. Porém, sempre aguentou calada. No último episódio, o colega das salas colocaram uma pedra de granito na sua mesa, simulando uma pedra de crack, para que ela cheirasse, considerando o tamanho do nariz da colega. As provocações deram, né, reiteradas vezes que a adolescente lançou no chão, que insistiram colocando novamente na mesa. Só que nesse relato, onde a gente observa que a escola ela precisa, né, assim que detectando os problemas, chamar pais, chamar mães, chamar os alunos e temos uma intervenção. Então, a lei de 2010, ela se tornou, fizemos o projeto instituindo um programa, mas o programa não vinha sendo aplicado, senhor presidente. Em votação. Parecer sim, aprova, não rejeita a matéria. Três votos sim, aprovada a matéria. Item 3, processo 11.272/2017, projeto de lei 285. Parabéns, vereadora Neuzinha. 285/2017, autor vereador Sandro Parrini dispõe sobre o direito do consumidor a ser indenizado em caso de roubo e furto do seu veículo enquanto estiver estacionado em vagas controladas por parquímetro. A relatora vereadora Neuzinha relatou pela aprovação da matéria com emenda supressiva e modificativa. Na realidade, vereadora, eu apresentei o projeto de lei e Vossa Excelência não descaracterizou a lei em nenhum momento. Vossa Excelência somente incluiu a lei na lei do parquímetro, né? Mas essa foi a emenda apresentada por Vossa Excelência. Mas eu gostaria de fazer um encaminhamento pela aprovação da matéria. Eu queria ouvir o vereador Davi Ismael, né, porque o vereador Davi Ismael pediu vista a matéria na reunião anterior. Eu pedi vista e quero me manifestar pela aprovação do projeto na forma apresentada. Então, emito parecer pela aprovação do projeto na forma original, permitindo, assim, o debate desse importante tema, que é a questão de que forma garantir segurança à pessoa que utiliza o seu carro e utiliza o sistema parquímetro. Então, parecer pela aprovação do projeto original.
tem, Vossa Excelência se manifestou. A manifestação foi única e exclusivamente nesse sentido. Vossa Excelência opinou para que a lei integrasse a lei do rotativo. E na propositura do nosso projeto, a gente não fez dessa forma, porque a nível estadual, a vereadora Neuzinha já tem um projeto semelhante, que é um projeto de lei que já foi aprovado pela Assembleia e foi sancionado pelo prefeito no mesmo teor a nível estadual, e a gente está trazendo a nível municipal essa matéria. Portanto, a gente entende que deve ser uma lei assim, específica neste caso. Vossa Excelência gostaria de discutir a matéria ainda? Não, eu não gostaria Encaminhar? de discutir. Essa compreensão minha foi considerando que a lei Sim. estadual é superior por isso, mas acompanhe Vossa Excelência, se assim atende. Ok, fica para a gente fazer tranquilo. uma discussão Ok. mais ampliada em plenário. Portanto, a matéria está em votação, entre votação. Sim, aprova a matéria, o parecer. Não rejeita. Espera aí, você votou sim, eu tenho que votar não. Não, votei com você. Então você tem que votar não. Ok. Vai. Espera aí. Eu vou votar contra mim, é bem complicado. Eu já votei um monte de vezes aqui assim, mas... Não gosto muito. Eu apertei, não deu, não. Não saiu nada. Dois votos contrários ao parecer. Sem funcionar. Uma abstenção. Parecer foi rejeitado e aprovado o voto do vereador, emitido pelo vereador Davi Ismael. Próximo item, qual é? Perdi a pauta aqui. No quarto. 4, vereador, projeto de lei 231/2017, processo 9509, autor vereador Mazinho, altera o artigo 1º, que disciplina a concessão de diárias no âmbito do Poder Legislativo. Relator vereador Davi, pela aprovação da matéria com emenda, matéria em discussão. Que seja encaminhada. Cadê o projeto? Não passou por mim. Não vai ter eficácia. Mas você topou a apresentação do relatório. Então a Júlia está ligando para vocês aí agora. Vai falar com quem? Vai ligar para a Marcela. Passou na Comissão de Constituição e Justiça aí. Muito obrigado. Estou aqui Em votação, o parecer do vereador Davi Ismael. assim que aprovar o PDU, a gente vai fazer uma sessão solene agradecendo as pessoas que contribuíram com a elaboração do PDU. Aqui. E a gente vai chamar o Instituto Jones. Três votos sim, aprovado parecer. Item 5, processo 112/2018, projeto de lei 3/2018, autor a Prefeitura Municipal de Vitória, que revoga a lei 3.094, de 6 de dezembro de 93, e o vereador, relator foi o vereador Davi Ismael, que relatou pela aprovação da matéria, que está revogando a lei 3.094. Em discussão. Senhor presidente, só para deixar claro que o pedido do prefeito se trata de uma lei ser revogada que autoriza a antecipação de pagamento 13º de servidor efetivo no mês que se encontra em gozo de férias, ser solicitada antecipadamente. A razão da supressão desse direito, que advém de uma lei de 1983, o prefeito declara isso, pela nunca utilização do serviço. Não creio que a antecipação para o mês de férias do 13º consiga entender como positivo. Eu, Davi, acho que a gente ainda vai ter tempo para formatar para avançar no nosso entendimento. Mas no primeiro momento não consigo entender como positivo. Porque um período de férias acaba sendo um incentivo para que a pessoa não use o 13º para ajuste nas contas, para um tempo em família, não sei. Acho que a gente
merece apreciar o parecer, pelo aprovar a matéria, em plenário, aprofundar o diálogo, ok? É como penso. A matéria pode ser encaminhada. Não havendo quem queira encaminhar, em votação o parecer do vereador Davi Ismael. Sim, aprova o parecer e não rejeita. Três votos sim, aprovado o parecer do relator. Não existem mais processos e projetos a serem analisados. Nós vamos agora, vereador Davi Ismael, vereadora Neuzinha, nós vamos agora conceder, né, a pedido até do nosso colega, o advogado, doutor André Luiz Traspadini, para que utilize o seu tempo, o tempo de 15 minutos, para trazer aqui algumas informações relacionadas ao direito do consumidor. E eu gostaria de agradecer a vinda e a presença aqui do nobre colega, e que Vossa Excelência possa utilizar aqui a fala da tribuna da casa. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente da Comissão Parlamentar de Defesa do Consumidor, vereador Sandro Parrini, inicio o meu pronunciamento cumprimentando Vossa Excelência e fazendo registrar a minha admiração pelo trabalho impecável que Vossa Excelência vem desenvolvendo à frente da Câmara de Vereadores, exercendo o seu mandato, e também, em especial, na Comissão de Defesa do Consumidor. E, principalmente, por ter diligenciado de forma tão eficaz junto ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, resolvendo de maneira pronta aquela questão com relação à dificuldade de pagamento das contas de energia da população, que de uma hora para outra se viu surpreendida por essa impossibilidade de efetuar esses pagamentos. Cumprimento também os demais vereadores que compõem essa comissão, vereador Davi Ismael, vereadora Neuzinha, que aniversaria no mesmo dia que eu, e mês também. Parabenizo a todos, cumprimento a todos os demais vereadores que integram essa Casa de Leis, cumprimento os senhores servidores, a imprensa, meus cumprimentos ao público em geral, enfim, a todos o meu boa tarde. Eu quero inicialmente agradecer a oportunidade de estar fazendo uso dessa tribuna, para demonstrar a necessidade de estarmos sempre alertas e atuantes com relação às matérias que tratam da relação de consumo. No exercício da profissão como advogado, excelências, muitas vezes nós nos deparamos com situações que podemos e precisamos fazer, sabemos que podemos fazer mais, bem além do que o simples reparação do direito do nosso cliente, né? E esse interesse, esse desejo de fazer algo mais, de atuar preventivamente, é a essência dos integrantes da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Espírito Santo, que lutam incansavelmente pelo aperfeiçoamento da sociedade através de um desejado equilíbrio nas relações de consumo. É inegavelmente uma vocação que nós temos, além do simples advogar por interesse pessoal. É uma vocação de altruísmo em favor da sociedade. E, como integrante dessa comissão, estou eu aqui fazendo a minha parte por esse pronunciamento, apresentando questões a fim de conquistar o apoio, principalmente da imprensa, para frear certas condutas que configuram retrocesso nas relações de consumo e prejudicam o aperfeiçoamento dessas nossas relações sociais. Este pronunciamento vai abordar 3 pontos nas relações de consumo. O primeiro é a importância da interação entre as estruturas de defesa do consumidor e o necessário apoio e incrementação das suas funções. O segundo ponto são as práticas reprováveis as práticas comerciais reprováveis. E um terceiro ponto, uma necessária revisão de posicionamento atual do Poder Judiciário com relação às questões de consumo. Desenvolvendo esse tema, excelências, eu tenho o alerta a ser propagado, é que nós estamos vivendo tempos sombrios de graves violações dos direitos do consumidor
e que foram conquistados a custo de muita luta, muito empenho, muita dedicação de cada um de nós, lá nos idos anos de 1990. E a gente não pode deixar acontecer um retrocesso nesses direitos. Eu costumo dizer que o grau de civilidade de uma sociedade, ela pode ser medida conforme o patamar que se encontra a cultura dessa sociedade em respeitar os direitos do consumidor. E todos nós devemos lutar por uma sociedade mais aprimorada. Eu quero alertar que aqui no Brasil, infelizmente, essa cultura de respeito ao direito do consumidor está longe de ser consagrada como traço cultural de nossa sociedade. E o pior, estamos vivendo tempos de retrocesso, de violação de direitos básicos do consumidor, onde fica notório que se perdeu a noção do que vem a ser propaganda enganosa, se perdeu a noção do que vem a ser necessidade de informação clara e precisa. São tempos onde o Poder Judiciário vem definindo, o Poder Judiciário vem, quando toma decisões em favor do consumidor, toma numa condição muito aquém do que realmente mereceria a reparação desse direito. Então, estamos aqui para tratar desses temas. Os prestadores de serviços, eles vendo esse abrandamento da capacidade da sociedade cobrar pela responsabilidade de seus atos, eles estão cometendo condutas que configuram um descaso com o consumidor, né? E eles têm, eu digo aqui hoje o seguinte, que o consumidor, atualmente, ele está numa condição mais desprestigiada, mais desprotegida do que no momento da edição da Lei de Defesa do Consumidor. Tamanho é a capacidade dos empresários, salvo exceções, lógico, de serem articulados no sentido de burlarem as regras de consumo. No meio desse caos todo, é importante fazer uma homenagem às instituições de defesa do consumidor que são incansáveis no desempenho de suas funções e que se destacam pela forma de atuação competente, potencializando os resultados de proteção do direito do consumidor. Eu quero inicialmente citar o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na pessoa da renomada promotora de justiça, doutora Sandra Lengruber. Quero citar o PROCON Municipal de Vitória, sob a coordenação da gerente Érica Correia. Quero também citar a respeito da diretora-presidente Denise Isaíta Pinto, presidente do PROCON estadual, e também do deputado Euclério Sampaio, presidente da Comissão Parlamentar de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. O nosso presidente, Sandro Parrini, de forma especial, conduzindo brilhantemente a nossa Comissão de Defesa do Consumidor aqui na Câmara de Vereadores de Vitória. Não iria esquecer, não, vereador, mas obrigado pelo alerta. É interessante que esses órgãos públicos, além de serem muito eficientes no desempenhar de suas funções, eles trazem uma atmosfera no Estado do Espírito Santo de interação constante, através do diálogo dos seus integrantes, uma troca de informações, uma proximidade através da participação conjunta em simpósios e em seminários, e isso tem potencializado o diferencial da capacidade de alcançar bons resultados na defesa dos interesses do consumidor. Vou citar alguns exemplos aqui das últimas atividades. O Estado do Espírito Santo foi foco de uma série de seminários de defesa do consumidor com interação de todas essas instituições. Foi foco de serviços de atendimento em conjunto dos PROCONs de Vitória, Serra e Cariacica, junto com a Comissão de Defesa do Consumidor de Vitória e com a OAB e com o Ministério Público do Espírito Santo, distribuindo cartilhas sobre direito bancário, sobre direito de telefonia, sobre planos de saúde, sobre questões de transporte aéreo e rodoviário, e também citando, mais uma vez, a interação salvadora entre essa comissão parlamentar e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo no evento da dificuldade do pagamento das contas de energia elétrica aqui no Estado. Então, nós temos, diante desse panorama, um campo fértil para divulgação de campanhas em favor da defesa do consumidor. Isso é muito saudável porque deixa não só a cidade de Vitória, mas como o Espírito Santo, como uma referência na defesa do consumidor, porque essa interação entre os órgãos e a promoção, essa participação constante
das atividades educativas, fiscalizadoras e acadêmicas, onde se forjam grandes nomes e permite que a concentração de conhecimentos e capacitação, permite uma concentração, né, de conhecimentos e capacitação acerca da matéria consumerista. O Espírito Santo é um solo fértil, realmente, para o nascimento e propagação de projetos de campanhas de alcance nacional em favor do consumidor. E, por se falar em celeiro de projetos, está acontecendo essa semana na OAB um seminário sobre direitos humanos, onde coube à Comissão de Defesa do Consumidor da OAB o tema juros abusivos e a prática da tortura. Falando um pouquinho sobre o que vem a ser tortura, de maneira bem simples, é o sentimento, aquele sentimento de impotência de reverter um quadro de arbitrariedade que é imposto a alguém que, de forma insuportável, sofre aquela situação de forma interminável e de forma incontornável também, né? É uma situação que é torturante diante de uma questão que te causa indignação, que te faz ver diminuída aquela sua capacidade de resistir ou de cumprir uma meta estabelecida e de se fazer ouvir, de se fazer socorrido. Isso são os efeitos da tortura. E, sem dúvida, a prática dos juros abusivos lança sobre o consumidor que se vê envolvido nessa armadilha todos os sentimentos de tortura. Então, devemos ter sempre olhos voltados sobre essa questão, e exigir que o Estado tome providências para a fim de erradicar essa ocorrência nas relações de consumo. Eu, particularmente, já desenvolvi diversos trabalhos sobre o tema desde 2008 e que constam em processos judiciais, e a OAB atualmente criou um recente grupo de estudo sobre o tema e que certamente vai ser base para lançar uma campanha nacional. Continuando, outro tema também a ser lançado nacionalmente é a campanha de cobrança por telefone não é legal. Algumas bases dessa campanha. Eu tenho feito estudos isoladamente sobre o tema e a conclusão é que essa prática de cobrança por telefone é totalmente legal e não configura nunca um exercício regular do direito, como as empresas que fazem a cobrança pretendem fazer valer. Primeiro, porque não constitui um exercício regular de direito, porque essa cobrança por telefone, essa abordagem ao consumidor, não é regulamentado na relação que estabelece o vínculo entre consumidor e empresa. Num segundo momento, essa cobrança não é legal, porque é importante diferenciar o que vem a ser impontualidade de inadimplência. Muito importante esse aspecto. E um terceiro aspecto é porque essa abordagem ela não possui qualquer capacidade de criar, modificar ou extinguir direitos junto ao consumidor. Ela simplesmente tem a finalidade de causar incômodo, constrangimento, tortura, dissabor ao consumidor, né? Inclusive, os escritórios de advocacia que se propõem a realizar tais cobranças por interpelações telefônicas devem ser alvo de denúncia junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, que será feito a bom tempo, porque é um desvio da finalidade do escritório de advocacia. Prosseguindo aqui. Um dos principais motivos da relevância desse assunto é que, principalmente quando o consumidor diz que promete uma data de pagamento e pede para emitir o boleto, em linhas gerais, a empresa de cobrança diz o seguinte: ok, você prometeu o pagamento para daqui a 20 dias, mas nós vamos continuar te ligando diariamente. É um absurdo as coisas que acontecem. Então, estamos vivendo realmente tempos de retrocesso. Indo à frente, então, vamos falar sobre outras práticas comerciais reprováveis. Eu trouxe aqui uma embalagem de uma gelatina chamada Dr. Oetker. É uma gelatina sem sabor que vem numa embalagem vermelha, na cor vermelha e com imagens de morango na embalagem. Gente, isso aqui é uma configuração clara de violação ao direito do consumidor com relação à propaganda enganosa e ausência de informação clara e precisa. Uma grande maioria da população tem dificuldades de perceber por ser iletrado, ou às vezes por enxergar mal, ou por estar com pressa. Isso aqui configura má-fé objetiva. É impossível, é inaceitável que a população aceite que esse tipo de prática comercial vingue aqui no nosso Estado. Certo? Então, tem que ser combatido. Falando em prática de má-fé objetiva, eu quero parabenizar o Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, que aplicou uma multa de R$ 1 milhão
a indústria de sucos Tang por praticar uma conduta muito parecida com essa daqui. Eles foram bem contundentes, o Senacom, com relação à configuração do que vem a ser prática de má-fé objetiva. Prosseguindo... Pois não, a gente fala que come primeiro com os olhos, né? Tem até um morango em cima. Exatamente. E a presença do morango nessa embalagem não tem razão de quê. Aí, quando você faz, fica aquele negócio transparente, porque ela é... Aí, a dona de casa pode achar até que fiz errado. Alguma Exatamente. Coisa. Obrigado pela intervenção. Prosseguindo aqui ainda, tem uma questão relevante aqui no Estado do Espírito Santo, que acerca do suco máximo. Esses sucos oferecem néctar de maçã, de goiaba, manga, laranja, misturados com maçã, certo? Entretanto, o mais grave é que essas embalagens elas não trazem a figura da maçã para poder alertar o consumidor sobre essa questão. Lutando por esse direito de defesa do consumidor, o Espírito Santo saiu na frente. Houve a propositura de 14 demandas judiciais dos consumidores que se viram ofendidos por essa prática, nas comarcas de Vitória, da Serra e de Cariacica, contra uma mesma indústria, TIAL, Tropical Indústria de Alimentos. E questionando essa prática. E teve como resultado, coincidência ou não, que a embalagem inicial, eu tive o cuidado de trazer aqui, era uma embalagem que traz apenas as imagens da laranja, anunciando o suco de laranja, né? E, depois da propositura dessas 14 ações judiciais, a empresa, alegando mera liberalidade, mudou o layout da embalagem, fazendo constar a maçã, ou seja, adequando a atividade, certo? Então, é evidente, pelo olhar aqui, que uma embalagem está inadequada com relação aos critérios que ela deveria adotar. Certo? Mais ainda, finalizando já. Nessas ações judiciais, inicialmente se negou o direito do cidadão em propor a ação judicial. O Poder Judiciário disse o seguinte: não se pode propor ação individual, o consumidor tem que propor ação de forma coletiva, em litisconsórcio. É uma questão processual, certo? E todos os juízes, nas 14 ações, via de regra, em linhas gerais, julgaram improcedente a ação, julgaram extinta a ação sem julgamento do mérito, porque a ação não poderia ser proposta de forma individual. Isso é uma violação flagrante ao direito do consumidor, que tem a capacidade e o direito de propor ação de forma individual por N motivos, certo? Em grau de recurso, essas decisões foram todas reformadas e decidiram que a propositura da ação judicial de forma individual seria válida. Entretanto, julgando o mérito da ação, alegando se o consumidor teria direito ao dano moral ou não por ter sido vítima de uma conduta tão vil da empresa, né, tendo sido feito de bobo, que é a palavra mais simples que eu poderia se usar aqui, o Poder Judiciário resolveu proferir sentença dizendo que não caberia dano moral, que esse tipo de embalagem, da forma que era antes, não tinha capacidade de enganar o consumidor, e que, se tivesse capacidade de enganar o consumidor, que se tratava de uma questão corriqueira do dia a dia, que se tratava de um mero aborrecimento. Então, esse tipo de retrocesso do Poder Judiciário, esse tipo de postura do Poder Judiciário, é um tipo de postura que está causando prejuízo ao consumidor, principalmente porque esse tipo de decisão é bem possível que seja uma tendência do Poder Judiciário em tentar esvaziar o consumidor, esvaziar a tendência do consumidor de propor ações judiciais, certo? E só que quando o Poder Judiciário começa a decidir que o consumidor não tem direito a dano moral, ou que concede um dano moral irrisório, no sentido de desestimular o consumidor a propor as ações judiciais, o Poder Judiciário está passando por cima do direito do consumidor, está causando um retrocesso. Tanto é verdade que a gente tem inúmeros exemplos aí de que a empresa lança, o consumidor vem fazer uma reclamação com a empresa fala assim, vai para a justiça, porque não tem o mínimo interesse de resolver o problema com o consumidor. E aí, o que acontece? O consumidor faz uma peregrinação, fica 2 anos para, ao final de uma sentença, quando receber uma indenização no valor de R$1.000. Realmente é muito vantajoso para a empresa. Então, já que o Poder Judiciário existe uma possibilidade de estar usando uma tendência
de desestimular o consumidor a propor as ações judiciais, o apelo que se faz aqui é que o Poder Judiciário passe a atribuir, deixar de dizer que foi mero aborrecimento e realmente puna as empresas com um valor indenizatório compatível, e assim as empresas vão começar a passar a ter interesse em atender a reclamação do consumidor diretamente entre eles, evitando assim que o consumidor tenha que ir até as portas do Poder Judiciário, ou seja, da mesma forma, vai haver o esvaziamento do Poder Judiciário, mas não vai haver um retrocesso nas relações de consumo. Eu agradeço a atenção de todos os ouvintes, a paciência, e espero poder unir forças aqui com todos os órgãos de defesa do consumidor, para que a gente continue nessa luta, porque as relações de consumo são umas relações dinâmicas e que se levam dia a dia e dependem do nosso olho clínico em cima dessas questões. Agradeço. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado, doutor André. Vou abrir a fala aqui aos vereadores. Só queria agradecer ao doutor André a reflexão que faz, sobretudo pela propaganda abusiva, entendendo que isso é uma tarefa de todos nós. O vereador Sandro Parrini tem, neste tema, além da liderança, uma ação pedagógica para tirar os vereadores da sua zona de conforto, entendendo que, muitas vezes, os vereadores só afastavam temas sobre a competência legislativa. Não, a gente não pode legislar, manda isso para lá, e a gente começa a interferir. Inclusive, presidente, queria apresentar encaminhamento de agendar reunião, como fizemos na EDP, fizemos uma reunião lá no sindicato, na CAPES. Queria pedir uma reunião na Vivo. O caladão hoje prejudicou muita gente, houve uma interrupção no serviço prestado, que precisa ser esclarecido. E essa Câmara precisa se aprovar. Peço a minha assessoria para entrar em contato em nome da comissão, peço que conste em ata a aprovação, se aprovado for lógico, de uma agenda para que a gente busque informações sobre o caladão de hoje. Antes, vereador, a gente já pode deliberar sobre a questão de ordem do vereador Davi Ismael, e eu também me manifesto favoravelmente a essa reunião. Aprovado. Chego de caladão. Eu gostaria aqui de parabenizar, agradecer o presidente da comissão pelo convite de uma pessoa tão maravilhosa, ainda mais que faz aniversário dia 12, né, bem específico nosso. Né, Davi? Gostaria de falar, doutor André, eu tive no Braço do Rio, aqueles assentamentos, Jundiá, pessoal bem humilde. Só que se vocês olharem no mapa do Brasil, vocês não vão achar os assentamentos. E eu me deparei com uma situação interessante. Aí tinha uma senhora indo pagar a conta de luz. Aí ela voltou com os 2 talões. Aí comentou com a pessoa do lado, não paguei porque faltou, porque estavam cobrando R$1 por talão, o estabelecimento. Aí eu me envolvi na conversa, tal, eu tenho R$2, tal, porque ela tinha 2 talão, R$2. E aí eu fico assim, uma fala minha, porque nós estamos aqui em Vitória, bem próximo, né? A Câmara muito atuante, a Assembleia, o Poder Judiciário tão próximo. Mas aquele povo lá do assentamento, Sayonara, Jundiá, os quilombolas, aquelas pessoas que não está chegando a elas informação, mas é importante, faço aí um apelo, né, para que aqueles comércios não façam isso que estão fazendo, cobrando das pessoas. E parabenizar, né, mais uma vez, dizer que é muito bom. Né, eu já falei aqui com o presidente, que, às vezes, a gente, no dia a dia, na correria, se a gente for observar tudo, eu, particularmente, já quis ir ao PROCON algumas vezes. Eu comprei uma cama para o meu filho e a cama não foi a cama que eu comprei. Mas estava tanta coisa para fazer e não fui em busca do direito, que é o erro. Nós temos que ir em busca do direito. E, muitas das vezes, não para só querer se beneficiar, não é para isso. É para mostrar que estamos atentos, para evitar que faça com o outro. Então, está de parabéns, obrigada, viu, presidente? E vamos continuar nessa caminhada e peço aí atenção com o povo do interior, principalmente o norte do estado. Muito obrigada. Vou levar a presença da OAB, vereadora. Ok. Eu gostaria de finalizar, né, a nossa reunião agradecendo ao vereador Davi Ismael, a presença do vereador Davi Ismael, agradecendo a presença da vereadora Neuzinha. Né, a gente tem feito um trabalho aqui nessa comissão
assim, com muita responsabilidade, né? E agradecer, doutor André. Pode fazer. Doutor André, eu vou fazer uma pergunta. Esteja à vontade. Porque no dia que a gente estava falando da EDP, eu fiz um pronunciamento falando que pelo PROCON, se é correto, porque aquelas pessoas pagam a funerária na conta de luz, né? Um convênio com funerária de R$5. Quando falece uma pessoa humilde, e ela paga muito tempo, mas naquele salão não tem um contrato. Aí ele começa a falar para aquela pessoa, mas você não tem direito a formal, não tem direito, só não tem direito, né? Parece que o caixão vai puro. Então, eu não sei se cabe, é uma pergunta, fica aí para reflexão, procurar saber qual é, Celso, de que forma é feito esse contrato, se estão todos iguais, porque é pouquinho, mas quantas pessoas pagam a essa empresa, essa funerária, né? E, na última hora, uma aplicação de 10 ml de formal está em R$380. Muito obrigada. Então, continuando. Doutor André, depois você pode enviar para o meu e-mail essa resposta aí para a gente passar para a vereadora Neuzinha. Vão ter muitas perguntas aí para o senhor. Mas eu gostaria, sim, de agradecer a sua presença, dizer que a Câmara Municipal de Vitória está de portas abertas. Essa comissão também se coloca à disposição de qualquer profissional ou entidade, órgão, que trata da questão de defesa do consumidor. Nós estamos fazendo um trabalho aqui que muito em breve nós estaremos apresentando uma cartilha do consumidor. Nós, no primeiro momento, iríamos elaborar, pensamos num código de defesa do consumidor, aí o vereador Davi Ismael deu a ideia, não, código não, vamos fazer uma consolidação das leis do consumidor, e aí depois a gente também resolveu, entendeu que seria importante a gente fazer uma cartilha, separando por temas. Assim que estiver pronto, eu vou enviar para Vossa Excelência, para a comissão, vou apresentar a comissão da OAB, de Defesa do Consumidor da OAB. Nós apresentaremos também ao Ministério Público, né, aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, PROCON estadual, municipal, enfim. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença, parabenizar pela sua fala. Realmente está sendo emitido um sinal de alerta a todos os consumidores de Vitória, do Estado do Espírito Santo e de todo o Brasil, né? Um sinal de alerta. Nós temos que prestar bastante atenção, porque o governo federal está fazendo um descaso, está tendo um descaso total com relação às matérias relacionadas ao direito do consumidor. A Senacom está sendo um exemplo disso, né? Estão querendo acabar com a Senacom. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Eu participei de várias reuniões lá na Senacom, eram reuniões importantes, nós trazíamos notas técnicas, as questões mais polêmicas de todo o país, a gente discutia com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com o Judiciário, com os PROCONs, e agora a gente está vendo que essas reuniões nem acontecendo da forma que aconteciam, estão acontecendo. Inclusive, estão retirando a Senacom, que fazia parte da Secretaria do Ministério de Justiça, né, e está indo para um outro órgão que eu vou até me inteirar mais aí, mas eu sei que está saindo do Ministério da Justiça. Então, enfim, eu gostaria de parabenizar, agradecer a sua presença aqui na casa. Nosso presidente da Câmara se faz presente, inclusive, há 2 semanas atrás, estive no gabinete do presidente para encaminhar um ofício requerendo que a Câmara Municipal, não é o vereador Sandro Parrini, que a Câmara Municipal, através da Comissão de Defesa do Consumidor, possa participar das reuniões do Senacom, porque nós vamos trazer coisas importantes aqui para o município de Vitória, né? Então, assim, as portas estão abertas e eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar a sua fala e agradecer pela sua presença. Senhor presidente, o senhor quer fazer... Parabenizar o vereador Sandro Parrini, o André, que está aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, o vereador Sandro presidente. Parrini foi lá
uma ideia super interessante. Pode contar com o nosso apoio para que a Câmara consiga não vamos medir esforços para que a Câmara consiga essa representação lá em Brasília, né? É isso? Junto à Secretaria Nacional do Consumidor. Conte com a presidência. Ok, obrigado, presidente. Nós vamos encerrar a reunião e vamos convocar para a próxima, que será marcada. Já tem data? Próxima reunião, que ocorrerá no dia 14 de junho de 2018, às 15 horas, no plenário desta Casa de Leis. Boa tarde a todos e muito obrigado pela presença.